agora eu passo a palavra para o Daniel, que é do CERD, que é uma ONG que trabalha especificamente com a questão de discriminação, diversidade racial, e tem muita experiência com essa questão em um ambiente que não é tão diverso, muitas vezes, e ele vai contar um pouco sobre isso. Daniel. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Agora melhorou. Queria, primeiramente, agradecer aí na pessoa do professor Tiago a oportunidade de estar aqui dessa parceria, também do professor Quiroga, que conversou conosco desde o início, né, da importância dessa discussão no ambiente jurídico, e todos os escritórios também que, de pronto, já participaram de todas as conversas, e principalmente do momento para gestar, não é, essa discussão, que, em vários setores, ela também inicia. A gente não tem um histórico tão grande no Brasil em relação a essa temática, mas a gente vê agora, principalmente do ponto de vista prático, algumas experiências que vão dando certo. E eu queria falar de uma em particular, mas antes falar um pouquinho do porquê dessa discussão, né? Muitas vezes a gente tende já a falar de todo o cenário que temos hoje, mas é importante não deixar de lado a gravidade dessa questão no Brasil. E eu queria começar por uma provocação, que seria essa manchete, se vocês percebem o que ela traz de bastante curioso, né? De cara, né, já dá para entender o que eu estou falando. Menor é apreendido por assalto adolescente. Quer dizer, a pergunta que fica é: quem é o menor e quem é adolescente no Brasil? Não é? Quer dizer, a notícia é recente, foi para um livro que a gente lançou sobre infância e adolescência recentemente no CERT, e está no ar ainda e transcorre assim com naturalidade. Um é a figura do menor, 16 anos, e a vítima, o estudante, que é esse, o adolescente. Quando a gente pensa isso na infância, já nessa desigualdade em termos de paradigma, o que não faz sentido, como a gente sabe, né, desde a Constituição de 88, Convenção de Direitos da Criança, etc., etc., a gente entende um pouquinho o porquê desse lugar social diferente para negros e brancos na sociedade brasileira. E é isso que é a origem, depois das desigualdades que a gente vem discutir no mercado de trabalho. E, embora eu esteja em ambiente acadêmico, né, um pouquinho constrangido de falar isso, mas quando a gente, em princípio, tem uma dúvida, hoje em dia, a gente, antes de ir para os livros, né, vamos dizer assim, a gente vai para o Google, né? A gente dá um Google para entender um pouquinho melhor. Quando a gente põe o menor, uma das imagens imediatas que surgem é essa aqui. E, quando a gente coloca criança, demora dezenas e dezenas de imagens para que a gente veja uma criança negra. O que isso tem a dizer em relação ao imaginário social do que é o menor, que, normalmente, menor já tem ali uma qualificação em seguida, né? Menor infrator, em geral, não é? Essa ideia da minoridade ligada à criança negra, e a minoridade, não preciso dizer aqui, entre profissionais do direito, quer dizer, quando a gente pensa a minoridade pré-estatuto da criança e adolescente, a figura da criança como objeto e não como sujeito de direitos, a ideia de doutrina de situação irregular, todos os estereótipos, não é, de uma criança problema, ela, quando a gente joga, então, nesse grande espelho do imaginário social, que é o Google, a gente tem essa figura em destaque, e criança, como eu falei, que é em situação peculiar de desenvolvimento, doutrina da proteção integral, tudo isso é ligado a uma outra pessoa, a outras características, obviamente a criança branca. Isso é fundamental nessa discussão, porque desde a infância nós temos esses estigmas, porque menor não é a mesma coisa que criança, né? E o racismo faz isso, ele hierarquiza. Então, desde a infância, a gente já tem uma situação de hierarquia. O problema é que isso vai se desenvolver para outras fases da vida. E aqui eu trago os dados ainda do Mapa da Violência 2014, porque ele tem uma evolução que eu acho importantíssima. Então, na época que foi publicado, a gente tem 56 mil pessoas vítimas de homicídio, 30 mil jovens, 82 por dia,
7 a cada 2 horas, 93% homens, 77% negros. Mas aqui tem um dado interessante também, que não é só quantitativo, mas é comparativo. De 2002 a 2012, o número de homicídios de jovens brancos recuou 32,3%, enquanto o de jovens negros aumentou 32,4%. E aí eu pergunto, nos últimos anos, vocês diriam que segurança pública melhorou ou piorou no Brasil? Piorou, melhorou? Eu vejo alguns olhares, em geral, as pessoas sempre trazem que piorou. Mas sempre depende. Porque, se a gente não tem esse recorte, a gente não saberia que, na verdade, se você é um jovem branco, um dado fundamental de segurança pública melhorou para o seu grupo. É porque os homicídios recuaram em 32,3%. Mas, se você é um jovem negro, aumentaram, né, os homicídios numa taxa muito parecida. Então, por muito tempo se discutiu da importância, da relevância de ter o recorte racial nos estudos, né? Muita gente falava de início que a gente assistia muito filmes americanos, muito Spike Lee, que talvez isso não pudesse ser discutido no Brasil, etc. Mas, quando a gente faz o recorte, a gente percebe uma segregação em termos de desenvolvimento humano, e isso vai refletir também nas empresas que não são fragmentárias. A gente não pode olhar a empresa como algo que não está no restante da discussão. Esse olhar fragmentário, ele, na verdade, ele é falso, porque ela faz parte desse cenário todo. E aí, um pouco pensando na discussão que teve recentemente de coisa de preto, coisa de branco, né, eu queria trazer também um pouquinho do porquê que esse imaginário vai impactar no cotidiano. Um exemplo aqui, isso é naturalizado no Brasil. Quer dizer, esse lugar de preto, aqui, coisa de preto, vamos usar assim. Quer dizer, isso é uma das coisas que quem vem de fora já logo se impacta, né? Criança, principalmente as crianças negras no farol, então no lugar social, digamos, naturalizado, um pouco já previsto. Mas, quando a gente teve essa figura, vocês lembram? Já vi que bastante gente lembrou. Quem que é essa figura aqui? O mendigato, né? Foi dito. Então, foi pela primeira vez no Brasil que a gente viu uma figura do mendigo assim virar celebridade de uma hora para outra, né? Quer dizer, eu lembro de ouvir no rádio, Tiago, que falava a reportagem, mas ele não pode ser mendigo, tem olhos verdes. É tão bonito. Quer dizer, então, o lugar social em que ele está não é o lugar de branco na sociedade brasileira, e isso sim impactou, porque, afinal de contas, não poderia estar na mendicância, né, uma figura com esses traços. E aqui, não dá para ver bem, mas é a Solange Couto, que é uma atriz global, e ela, numa campanha, colocava, né, e aí eu já entro na equidade racial no trabalho, 37 personagens, 25 empregadas ou escravas, 5 dançarinas, 7 não estereotipadas. Então, esse lugar social, no imaginário, ele define também o lugar de trabalho. Quer dizer, o que se fala muito, né, a Viola Davis falava, quer dizer, como é que eu posso ganhar o Grammy se não há personagens para a gente fazer, que não são, inclusive, os estereotipados, como a Solange Couto traz aí. E, quando você joga a figura de profissional competente, é aquela que sai. Quer dizer, uma figura de homem branco, meia-idade, provavelmente heterossexual, etc. Então, isso tem impactado e muito nos processos seletivos, tem impactado demais quando a gente fala de equidade racial no trabalho. É preciso, então, enfocar esses lugares sociais que acabam se consolidando. Em termos de dados, já fui contemplado aqui, acho importante ressaltar essa questão das mulheres negras, né? O perfil Ethos, que Sheila já mencionou, traz esse dado de 0,4% do quadro executivo brasileiro, né, nas 500 maiores empresas. E a Oxfam, num estudo recente, também trouxe 67% dos que recebem até um salário mínimo e meio são negros, cerca de 80% das pessoas negras ganham até 2 salários mínimos, e para cada negro com rendimento acima de 10 salários mínimos, há 4 brancos. Então, é importante lembrar sempre a origem, né, desses dados. A gente está falando de uma sociedade da qual, a cada 10 dias, 7 foram sob escravismo. Não há como... E que se define pela profissão, né? Eu sempre gosto de lembrar isso. Brasileiro, o sufixo eiro é usado para quê?
Marceneiro, carpinteiro, brasileiro, a gente só se chama assim. Trabalho é tão importante aqui que a nacionalidade, não é, a forma de você designar isso foi por meio da exploração do pau-brasil. Só que nessa exploração, desde o início, havia um lugar pré-determinado para os negros e para os brancos. E entender que isso afeta até hoje as relações de trabalho é fundamental para que a gente possa buscar soluções, inclusive nas empresas. Quando a gente parte para os cases, a gente, no CERT, trabalha há 27 anos, né, o CERT é uma organização que foi fundada com esse viés de trabalhar as instituições, abrir para a diversidade, principalmente na equidade racial e intersecção com gênero, por conta de ser o tabu no Brasil, né? Todos os temas de diversidade avançaram, todos. O único que é sempre o patinho feio, o único que não é conversado é o que é tabu nessa sociedade, não por acaso, como a gente está vendo, que é o de equidade racial. Mas, quando a gente passa por uma prática, a gente pensa nesses temas dentro da empresa, né? E aqui são dezenas que a gente já trabalhou em termos de diversidade, e sempre vai envolver um diagnóstico, a gente chama de censo, é uma metodologia que o CERT tem, censo de diversidade. Então, que envolve não só o perfil demográfico da empresa, fazer esse traçar o que a gente está falando em termos de números, mas para cada empresa, como foco em fornecedores, clientes, produtos, comunidades do entorno, levantamento de boas práticas, porque, em geral, as empresas têm boas práticas. Eu fico bem feliz de ouvir essa que César tem com Mackenzie, porque, de fato, é preciso pensar nessa questão do idioma, dos idiomas, porque isso é algo que as empresas podem também fazer para complementar a formação. E, internamente, processos de formação, conscientização, desenvolvimento de campanhas, porque é necessário que os jovens negros se vejam possíveis dentro dessas empresas. Empresas que, historicamente, têm essa exclusão desse jovem. Não é de uma hora para outra, embora eles tenham feito uma mobilização tão grande no Brasil, dizendo "quero estudar", que desde 2001 fez com que várias instituições universitárias adotassem ações afirmativas, hoje eles fazem a mobilização dizendo "quero trabalhar com dignidade". Mas é necessário que as instituições de trabalho, assim como as universitárias fizeram, deem um passo em termos de tornar isso possível. Quer dizer, as universidades não esperaram lei, atuaram com a autonomia universitária. Então, é necessário que as empresas possam avançar nesse mesmo sentido e estabelecer metas. Não adianta só estar no plano do discurso, é preciso que haja meta e monitoramento. Essa aqui é a comunicação de um case nosso, aqui para finalizar, já caminhando para o final. A gente teve importante, né, na trajetória do CERT, que foi a primeira experiência em 2007 de um setor todo no Brasil fazer o seu censo. E foi o setor bancário. No setor bancário, os 400 mil funcionários responderam a um instrumento de pesquisa que nós fizemos de forma compartilhada com eles e que envolvia como um epicentro a questão racial, então a equidade racial. E as categorias do IBGE, porque se pergunta, etc., você tinha uma campanha de comunicação em que vocês veem um cadeirante, um jovem negro, uma mulher de mais idade, uma descendente de orientais. Tinha toda uma explicação, porque para você trazer 400 mil funcionários a responderem um censo, era necessário que você pudesse atingir todos eles explicando por quê. Afinal, o censo com dado raça, cor, historicamente foi usado, assim como boa aparência, para discriminar. Então, aqui você trazia o porquê disso está sendo usado para a equidade. Essa parte de dentro do folheto, do folder, e aqui tinha uma carta do presidente de cada banco, dos 17 maiores bancos, dizendo por que aquele funcionário tinha que preencher esse instrumento, que não era discriminatório, pelo contrário, que buscava uma ação afirmativa e explicava os motivos. Esse era o website. Ali tinha um vídeo de 5 minutinhos. A pessoa que protagonizava era o Ailton Graça, né, com o ator da Globo, que fez Carandiru, fez vários filmes importantes, e ele criava simpatia, inclusive explicando as categorias do IBGE, que não são fáceis, não são simpáticas, mas são muito importantes para você monitorar. Então, preto, pardo, branco, amarelo, indígena, isso
é difícil de engolir de primeira, inclusive porque, historicamente, isso foi, no Brasil, utilizado para discriminar. Então, ele explicava o porquê disso num talk show, em que participavam vários atores, inclusive a Solange Couto, que apareceu aqui antes. E aí o funcionário entendia que aquilo era uma medida de diversidade na empresa dele e não tinha uma reação negativa, né, com o perfil demográfico. E, em 4 slides, eu queria trazer o ponto fundamental que esse relatório de mais de 200 páginas dessa experiência no setor bancário trouxe para nós no CERT. Aqui, vocês veem, em termos do grupo homens brancos e população economicamente ativa, o que é oferecido na sociedade com a formação que as empresas procuravam, já com perfil educacional, todas as formações que eram necessárias, e aquilo que era efetivamente contratado nas empresas. O ponto amarelo, então, é aquilo que você tem na população economicamente ativa, nesse primeiro caso, aqui na primeira coluna, no Brasil. Então, você tem 32% de homens brancos, nesse período de 2007, com perfil e escolaridade que eram necessários nas instituições empresariais. Mas, no setor, você tinha 41%. Ou seja, há uma sobre-representação, certo? Em termos dos que estão qualificados como as empresas queriam. E isso vocês vão ver aqui, depois é por estado, né? Vocês vão ver, em geral, uma sobre-representação. São Paulo, que é o penúltimo, está relativamente mais equilibrado em termos do que a sociedade paulista oferece com a qualificação de homens brancos na PEA e aquilo que é contratado pelo setor, que é o azul. 2 minutinhos. Aí vocês veem os homens negros. Quer dizer, o gap já salta aos olhos aqui. Você tem no setor contratado 11%, embora com a escolaridade na PEA, na população economicamente ativa, você tenha 17%. Ou seja, há uma discrepância muito grande daqueles que deveriam estar refletidos dentro desse grupo aqui. Mulheres brancas, então vocês veem, em geral, tem um certo equilíbrio. Em termos de Brasil, há uma sobre-representação. Acre, principalmente, e Piauí, você tem 2 gaps grandes, então, daquilo que é oferecido e não é contratado, e as mulheres negras. Então, com esse dado, dificilmente um gestor ele ignora que há um gargalo fundamental na política de diversidade dessa empresa. Então, é importantíssimo fazer o censo, o perfil demográfico, traçar esses dados dentro de cada empresa, justamente porque você percebe que, com a escolaridade necessária na população, você tem 18% de mulheres negras, mas, no setor, só 8%. E isso joga por terra qual argumento? Esse que estava sendo falado antes, né? Quer dizer, que muitas vezes é utilizado e a gente, de fato, percebe, quando traça os números, que não ocorre. Quer dizer, que é uma questão de escolaridade, de qualificação. Não, aqui já são as que têm o perfil pretendido pelas empresas. Ou seja, há um gap enorme em relação às mulheres negras, e, por isso, eu falei no início da apresentação de lugar social. Quer dizer, para ser vista como chefia, para ser vista como ascensão na empresa, para todos os indicadores sociais, elas se encontram sempre na exclusão, no não lugar. E isso você só vai trazer para a empresa a partir do momento que você traça um perfil demográfico e você demonstra os cruzamentos todos. E aí tem cruzamento feito com cargo, salário, tudo isso é informação sigilosa. Eu trago esse aqui porque já foi publicado pelo setor, mas isso traz para a empresa um mecanismo de gestão para a diversidade dela, para ela entender onde estão os gargalos, vários. Isso também foi feito envolvendo pessoa com deficiência, a população LGBTQIA. Então, você traça esse perfil e pode fazer uma política e uma prática que vai, de fato, ao encontro do que é necessário na instituição. 2 experiências que já foram faladas aqui. Os indicadores EduCert, eles têm essa dimensão. Sheila falava antes, a gente forjou um instrumento junto também, que não é o mesmo do censo anterior, mas que traz o estágio que a empresa está, em termos de comunicação, oportunidades de trabalho, fornecedores, etc. Então, isso vocês encontram tanto no site do EDS quanto do CERT. E ali a coalizão, que seria muito interessante ter uma interface com o CESA. Eu acho que são
duas iniciativas que convergem. É uma coalizão empresarial para a equidade racial e de gênero que vai discutir os desafios para cada instituição, não só aquilo que elas estão fazendo de positivo, que é fundamental, mas, por provocação das próprias empresas, aquilo que é desafiador, aquilo que tem sido um dilema. E aí a próximo encontro vai ser no dia 28 de novembro, e a gente vai discutir mais um tema importante. O primeiro foi classificação racial, justamente o início de tudo. Então, para finalizar essa pesquisa da McKinsey, eu acho que é sempre importante trazer, porque o CERT publicou e depois teve bastante repercussão disso em vários meios de comunicação. É uma pesquisa que foi feita em 2015, envolveu vários países, e entre 2010 e 2013, o período pesquisado. E diz que as empresas com alto índice de diversidade de gênero e raça, elas têm maior probabilidade de ganho econômico acima do ramo de atuação. Então, como fator competitivo, em números, quando a gente fala de diversidade, a gente traz também essa dimensão para que não fique só na responsabilidade social, que é fundamental fazer o que é certo e tal, mas eu tenho falado muito com empresários, já estou calejado de trazer isso aqui também. É importante eles saberem que ter, por exemplo, equidade racial vai trazer 35%, em média, de resultado superior ao ramo em que ele atua, né? Isso talvez também seja um argumento ali importante, né, para a implementação. Então, me coloco aí também à disposição para a gente conversar um pouquinho mais e agradeço o espaço. Obrigado. Obrigado, Daniel. Acho que o Daniel trouxe algumas questões bem interessantes. A questão, gostei bastante, você mencionou a questão do lugar social. Eu estava conversando um dia com o professor Quiroga, eu lembrei do momento que, quando eu fiz uma entrevista para um grande escritório, quando eu era estagiário, a minha preocupação era se eu estava usando o terno correto, se alguém ia... se eu estava comportando do jeito certo, etc. Então, esses pequenos detalhes, muitas vezes, eles importam bastante, não, como você se coloca, etc. E como a sociedade te vê. E é isso, por isso que a gente mencionou bastante a questão de mentoria, de você conseguir ter algumas pessoas para quem você possa olhar e espelhar e desejar estar naquele espaço e naquelas colocações.